Glória a Deus, retornei, né? Infelizmente não pude terminar no vídeo anterior, mas eu vou dar continuidade e vou dar o término aqui, né? Como eu estava dizendo, né? Aqui você vê que eu falei sobre a passagem de 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao 7, né? Que eu vou falar sobre o quarto fruto do Espírito, a paciência, né? Ou conhecido como a longanimidade, né? Aqui você vê que Paulo, quando ele escreve a igreja de Coríntios, né? Ele fala claramente sobre o amor, né? Mas sabemos que no amor, quando sofremos, quando nós estamos na obra por amor a Cristo, passamos por quê? Por lutas, por levantes, por adversidades, por levantes, por afrontas. Mas você vê que isso é luta constante, dia após dia. E nós sabemos que é fácil passar por isso? Não. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos na obra de Deus, o inimigo ele vai tentar de diversas formas parar a sua caminhada, tentar de qualquer maneira te esfriar, tentar de qualquer maneira você se corromper, a deixar a essência de Deus para ver de essências de fulano, de Beltrano e citano, né? Mas nós sabemos que o Evangelho de Cristo nunca é fácil, né? Porque sabemos que quando vivemos para Cristo, passaremos por lutas, por afrontas, por amor a Ele. Por quê? A Bíblia vai nos dizer no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 36, Paulo vai dizer: por amor a Ele, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Sabe por quê? Todo dia passamos por luta. E é como eu falei, a luta é constante dia após dia, né? Porque Paulo também diz à igreja de Éfesos, né? Efésios 6:12, a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas é contra principados, potestades, príncipes das trevas e contra os postes espirituais mal nos lugares celestiais. Mas isso nos mostra que o Senhor nos ensina o quê? A ser igual a Ele. Né? Como eu falei no vídeo anterior, e eu vou falar aqui também, Paulo vai dizer em Filipenses 2:5 que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo. Porque Paulo ensina a igreja de Filipos a ser igual a Cristo e não ao igual ao diabo. O que Deus está falando? Deus ele nos ensina a ser igual a Ele, nos ensina a ser igual a Cristo, não igual ao mundo. Porque você vê que passar por tudo isso só nos ensina o que? A permanecer no primeiro amor. Porque você vê que quando sofremos por amor a Cristo, Cristo passou também por tudo isso, mas nunca deixou de nos amar. Não deixou de. Não deixou de nos querer. Porque ele sim impõe. E você vê que quando alguém nos ofende, nos machuca, nos fere, devemos sempre o quê? Permanecer no primeiro amor. Ou também interceder por essa pessoa. Por quê? A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus disse: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazer bem os que odeiam e orai aqueles que te perseguem e te maltratam. O que é isso? Isso mostra que o Senhor nos ensina o quê? A ser amoroso, nos ensina a estar no primeiro amor. O Senhor nos ensina a amar e não a vingar. Porque muitas vezes tem pessoas que infelizmente quando alguém fere, machuca, muitos querem o quê? Pagar com a mesma moeda. Mas o Senhor nos ensina o quê? Pague o mal com o bem. Salomão fala claramente. Nunca pague o mal com o mal, mas o pague o mal com o bem. Porque você vê que tudo tem um propósito. E você vê que o Senhor nos ensina a ter esse amor. Nos ensina a perdoar. Porque se alguém nos feriu, perdoa. Perdão. Se alguém nos julgou, perdoe. Se alguém mentiu, perdoa.
Se alguém te afrontou, perdoa, não importa, perdoa. Que é isso que nos ensina, a perdoar, porque ninguém é perfeito, somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Independente de quem seja, pode ser a pior que pessoa que for, mas o Senhor nos ensina o quê? A perdoar. O Senhor nos ensina a sempre ser igual a Cristo, não ser igual ao mundo. Por quê? A Bíblia também diz em Levítico, capítulo 19, versículo 18, Moisés diz ao povo, não te vingarás, não guardarás iras contra o teu irmão, mas ame o teu próximo a ti mesmo. Porque sabemos que é fácil amar aquele que nos aborrece, que nos odeia? Claro que não. Mas o Senhor nos ensina a amar, o Senhor nos ensina a perdoar, o Senhor nos ensina a permanecer no teu querer, a ser paciente. É fácil ser paciente em meio à afronta, os levantes? Não. Mas o Senhor ensina o quê? A permanecer no amor. Mas também nos mostra também a permanecer com a nossa fé inabalável. Por quê? Tiago capítulo 1, versículo 3, Tiago diz, a tribulação da vossa fé produz paciência, né? Esse vê que é o termo que nós vamos falar, né? Paciência, ou longanimidade, né? Que é esperar, né? E isso nos mostra que devemos saber esperar no Senhor e descansar nele. A luta vem, a afronta vem, a adversidade vem, mas tudo isso é propósito para quê? Para manifestar aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Então você vê que tudo isso tem o que? Um propósito para cumprir com aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Aleluia! Né? Vamos ler aqui para nós entender o estudo. Paciência ou longanimidade. A paciência vem do grego macrotímia, que quer dizer paciência, esperar, né? Calma. É a paciência que se mantém mesma diante de constante provocação. Porque você vê que a paciência nos mantém o quê? Diante de provocação, por meio de levantes. O Senhor ensina o quê? A ser sábio e ser calmo, paciente. Aí vamos ler aqui, ó, Colossenses capítulo 1, no verso 11. Né? Vamos ver o que Paulo vai dizer à igreja de Colossos. Né? Ele vai dizer assim, ó, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, e em toda a paciência e longanimidade com gozo. O que é gozo? A alegria, que eu falei nos vídeos anteriores, né? Que eu falei lá na alegria. A alegria é gozo, tá? Então você vê que aqui quando Paulo ele fala isso à igreja de Colossenses, ele fala para a igreja a permanecer o quê? Em Deus. Ele fala para nós ser paciente. Ele fala que em meio a lutas, em meio a levantes, em meio a afrontas, permanecer nele, permanecer na paciência, permanecer na alegria. Porque o Senhor Jesus falou que era fácil? Não. Ele mesmo diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque da mesma forma que nós vencemos, ele também nós venceremos. E entenda uma coisa, meu querido. O importante não é como você começa, mas como você termina. E como você passa por luta, por afronta, por adversidade, por amor a Cristo. E espera no tempo dele para cumprir com aquilo que ele tem preparado, as coisas vão mudar. A tristeza vai virar alegria. Aquele mal vai virar vitória. Aqueles levantes vai virar bênção para a tua vida. Então você vê que tudo tem um propósito para cumprir com aquilo que o Senhor tem nos preparado. Mas você vê que tudo é necessário passar por luta, por levante, para que no tempo certo nós venha cantar o hino da vitória. Porque tudo que passamos não é porque Deus quer nos machucar, não é porque Deus quer nos ferir.
tudo é necessário para manifestar a glória dele na nossa vida. Porque a Bíblia vai nos dizer no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo diz que sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que acontece é para o nosso bem. Nós entender que tudo tem um propósito para cumprir com aquilo que ele tem preparado. Mas você vê que tudo tem um processo, tem luta, tem levante, tem adversidade. Mas você vê que passamos o quê? Por amor a ele. E você vê que quando passamos por isso, precisamos saber esperar no tempo certo. Né? Porque você vê que muitos vão tentar o quê? Levanta contra a tua vida. Vão tentar te colocar para baixo. Vão te ferir. Vão te machucar. Mas você não ensina o quê? Descansa. Aquieta. Como o salmista de Corá fala. Salmo 46, 10. Aquietai, porque eu sou Deus, e serei exaltado todas as nações da terra. Então nós sabemos, meu querido, que devemos saber esperar no Senhor para cumprir com aquilo que Ele tem para mim e para você. Mas enquanto isso, permaneça na paciência, permaneça na peleja, permaneça no querer do Senhor, permaneça animado. E não importa o que aconteça, Deus estará com você em qualquer situação. Deus estará com você em qualquer levante. Em qualquer situação que você vem estar, Deus está com você. Aleluia. Por isso que eu falei que a luta é o quê? É constante, né? Mas você vê que Paulo ali também vai nos ensinar, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas é poderosa em Deus para a destruição de fortalezas. Por quê? Porque você vê que a nossa arma não é carnalidade, é espiritual, para destruir toda a fortaleza, toda a afronta, toda a seta, todo o laço. Mas por quê? Porque você vê que tudo isso é necessário a gente passar. E entender que quando seguimos o Senhor, vamos ter luta constante dia após dia. Mas você vê que o Senhor nos ensina o quê? A permanecer no querer dele, no Espírito. Porque Paulo também vai dizer na carta à igreja de Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Ele diz assim: digo, porém, andai em espírito e não satisfazeis com a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, que um supõe o outro para que não façais o que quereis. Então nós sabemos que nós o quê? Passamos por luta, por levante, por afronta, por amor a ele. Mas que tudo isso tem um proveito. Como assim, obreiro Bruno? Proveito, recompensa, benefício. Porque você vê que quando passamos por isso, tem o quê? Uma vitória reservada. A qual Paulo fala em Romanos 8,37. Que somos mais do que vencedores para aquele que nos amou. Porque você vê que se Jesus venceu na cruz do Calvário, pagou um preço muito alto por nós. A qual foi pago não com prata, não com ouro, mas foi pago com sangue, nós também venceremos. E no tempo certo, nós iremos cantar o hino da vitória. Mas tudo tem a sua hora, o seu tempo. E precisamos saber esperar no Senhor para que Ele venha cumprir com aquilo que Ele tem para mim e para você. Mas tudo tem um propósito para manifestar a obra que tem na minha tua vida. Porque tudo que vem de Deus tem luta, tem levante, tem afronta, tem diversidade, mas tudo isso tem um propósito para cumprir com aquilo que o Senhor tem para nós, né? Aleluia. Continuando aqui, vamos lá. Mesmo desafiada injustamente, ela não fica imaginando como revidar. Como assim como revidar? Né? Como se defender, como pagar como moeda, né? Que é o que o Senhor nos ensina a não revidar, a não pagar com a mesma moeda. Lembra quando Tiago e João queriam se vingar dos samaritanos, quando queriam dar abrigo? Jesus naquele momento repreendeu os filhos de Zebedeu.
né? E você vê que Jesus ele fala, vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir a alma do homem, ele veio para salvar. E você vê que todos nós somos o quê? Somos sujeitos a errar, somos falhos, somos pecadores. Ninguém é perfeito, somos errantes. Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 8, o apóstolo João diz assim: aquele que diz que não pecou está se enganando está se enganando a si mesmo. E em nós não há verdade. E é verdade, porque somos falhos, somos pecadores, somos sujeitos a errar, somos carnais, somos sujeitos a errar, porque somos seres humanos, somos errantes. Ninguém é perfeito, né? E sabe que todos nós merecemos uma oportunidade de mudar. Mesmo que aos olhos do homem pareça não ter recurso, pareça ter jeito. Mas sabe que todos nós merecemos uma oportunidade. E aqueles que estão em Cristo devemos entender que o Senhor nos ensina o quê? A perdoar, a considerar uma oportunidade para a pessoa que machucou, que te feriu, que te afrontou, para que ela venha ser uma pessoa melhor e mostrar o amor que Deus tem por ela ou por ele. E mostrar que ela pode não ser mais aquela pessoa e ser uma nova criatura. É, aleluia. Mas vamos lá. A paciência, ela resiste, suporta ofensas, injúrias e provocações de outros, sem murmurar, olha, replicar ou se ressentir. Né? 1 Coríntios 3, verso 4 e 7 que eu li. Aí vamos lá, 2 Coríntios 6, verso 4 ao 6. Aí vamos lá. Ó. Aqui, ó. Paulo vai falar. Antes, como ministro de Deus, tornando-os recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, na necessidade, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Sabe o que é isso? Paulo ensinando sobre o amor à igreja de Corinto, né? Paulo ensinar que, independente das afrontas, das lutas, da adversidade, permaneça no primeiro amor. Porque quantos hoje que infelizmente que passa por luta, que apanha, que passa por afronta, que passa por xingamento, mas infelizmente acaba deixando Deus de lado. E de vez estar focado em Deus, está focado no homem. Acaba se levar para aquilo que o homem fala e acaba se desviando. Né? Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 2,4, porque deixasse o seu primeiro amor. Né? Isso aqui tem música que infelizmente tem deixado o seu primeiro amor. E a Bíblia também diz lá em Romanos 8,35, o que nos separa do amor de Cristo? É a tribulação? É a angústia, a perseguição? É a fome? É a nudez? É o perigo ou a espada? É, então você vê... Então você vê que muitas vezes tem pessoa que acaba se afastando da presença por meio de afronta, por meio de injúria, por meio de adversidade. Isso aqui são poucos hoje que permanecem, que estão enraizados, né? Que tem uma música que fala que só quem tem raiz suportar o que eu suportei. E você vê que Deus sabe o que? Suportar, enfrentar, ou suportar, apanhar, açoitar, mas nunca deixar de ser paciente. Não deixar de permanecer no primeiro amor. Porque sabemos que, como fala lá no verso 7 de 1 Coríntios 13, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Então sabemos que tudo isso é o quê? Para provar a nossa fé, o nosso coração esperando, passar por luta e suportar, aguentar os levantes, os xingamentos, as afrontas, as provocações. Mas devemos sempre permanecer. Porque mesmo que o mundo se levante, mesmo que o mundo se levante contra a vida, entenda, há um maior que está conosco do que está com eles. Porque mesmo que o inimigo tente parar a sua caminhada, permaneça no primeiro amor. Lembre-se, seu foco é Cristo, não homem.
E tem pessoas que infelizmente estão focadas no homem do que em Deus. Mas Paulo diz em Colossenses 3:2, buscai as coisas do que são de cima. Sabe o que Paulo ensina na igreja de Colossenses? Ele está ensinando o quê? Focar nele, não focar em homens. Porque quando Paulo fala buscar as coisas que são de cima e não os que são da terra, ele vai o quê? Focar nele, olhar ele. Paulo também diz, Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo. Quem é alvo? Cristo. E isso nos ensina o quê? A andar no alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nosso alvo é Ele. A estar focado nele. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos ajuda a enfrentar as afrontas, as provocações levantes que o inimigo tenta nos parar de qualquer maneira e nos tirar da presença dele. É. E é isso que Paulo ensina à igreja de Coríntios, né? Aí vamos lá, ó. Efésios, né? Efésios 4, versículo 1 e 2, né? Aí Paulo agora vamos lá. Aí. Efésios 4, capítulo 4, versículo 1 e 2. A unidade de fé. Paulo diz, ó. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aqui você vê que Paulo está o quê? Preso. Mas você vê que ali Paulo, ele fala claramente para a igreja de Éfesos, né? A suportar uns aos outros, porque a palavra fala, suportar uns aos outros, né? É fácil? Não é. Mas o Senhor nos ensina o quê? A permanecer unido, a permanecer no primeiro amor. Não sair porque A julgou você, porque B falou mal, porque C te afrontou, porque te feriu. Permaneça, suporta. É fácil? Não é. É difícil, é complicado? É. Né? Porque eu falo isso porque é pra mim também. Porque tem coisas que machucam a gente. Tem coisas que nos ferem. E infelizmente muitas das vezes tenho vontade de sair. Tenho vontade de deixar a casa de Deus. Né? Mas eu entendo por essa passagem, por essa passagem que eu li até agora, que nós temos que focar somente nele. Né? Porque nós temos que entender que nós estamos por causa de Cristo. Não por causa de A, de B, de C. Não tem a força. Quem tem que oferecer é Cristo. Então, independente dos levantes que você vem e está passando, permaneça. Suporte uns aos outros. Mas nunca deixe de ser humilde. Nunca deixe de ser paciente. Nunca deixe de permanecer no amor. Porque você está ali por causa de Cristo. Não por causa de homem, de mulher, de não sei o que, de não sei o que. Não. Foque nele. Foque no alto. Nas coisas do que são de cima nele. Porque é dele que vai vir a tua bênção. É dele que vai vir a tua vitória. Mas não pare. Não saia. Não desista. Não se esfrie. Permaneça no querido Senhor. Permaneça suportando um ao outro. Independente do que aconteça, permaneça. Quem não tem por ser Deus vai inverter essa situação. Aleluia. É isso que Paulo ensina à igreja de Éfeso. A suportar e permanecer no Espírito. Permanecer na humildade, na mansidão, na paciência. E suportando uns aos outros. Com amor, né? Vamos continuar aqui. Colossenses. Aí vamos lá. Colossenses 3, versos 12 e 13. Vamos ver o que Paulo vai falar. Olha o que Paulo diz à igreja de Colossos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Olha que viu? Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vos fazei também. Paulo ensina claramente sobre o perdão. Ensinar a ter humildade, a ser paciente, a aprender a perdoar. Porque o próprio Jesus disse, se você não perdoar o pecado do seu próximo, ele também não perdoa o seu pecado. Porque como eu falei,
Todos nós somos sujeitos a pecar. Todos nós somos sujeitos a errar. Isso aqui não podemos criticar. Quem somos nós para criticar? Quem somos nós para julgar? Não somos ninguém. Porque o Senhor nos ensina, não julgueis para que não sejais julgados, né? Mateus 7:1. Então, quem somos nós para julgar? Quem julga é Deus. Isso é que o Senhor nos ensina como bom cristão a amar, a perdoar, a suportar, a interceder, né? Porque quando passamos por alguma luta, por alguma afronta, qual é o recurso? É a oração. Porque Tiago, capítulo 5, versículo 13, Tiago diz: se algum entre vós aflito, ore, se estiver alegre, cantai louvores. E outra coisa, muitas das vezes tem pessoas que não são abençoadas por falta de quê? De perdão. Porque você vê que a benção só vem quando você libera o perdão. Por que, obreiro Bruno? Sem perdão não tem bênção. Sem perdão não tem vitória. Sem perdão não tem cura. Lembra o capítulo 2 de Marcos, que fala da passagem do paralítico de Cafarnaum? Quando aqueles homens ajudaram aquele paralítico, quando eles subiram em cima do telhado, a Bíblia vai nos dizer que eles abriram um buraco no telhado aonde Jesus estava e desceu o paralítico. E você vê que a primeira coisa que Jesus falou para aquele homem, antes de curar ele, disse: filho, estão perdoados todos os pecados. Porque você vê que a primeira coisa para obter o milagre tem que ter o perdão. Por que, obreiro Bruno? Porque é por meio do perdão que Deus te purifica. Por quê? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos que entender que quando nós buscamos perdão, Ele nos purifica. Porque, como falei, sem perdão não tem milagre. O salmista Davi também vai dizer em Salmo 103:3: Ele perdoa a nossa iniquidade. Perdão. E sara todas as nossas enfermidades. Perdão, gente. Então você vê que é necessário o perdão para ter milagre. Porque ele nunca vai falar para mim e para você: primeiro eu vou curar e depois perdoar. Primeiro eu tenho que ter o perdão para ter a cura. Primeiro eu tenho que ter o perdão para ter a bênção. Porque também o apóstolo Tiago diz, lá em Tiago 5,16: confessai a culpa uns aos outros. E orai uns aos outros para que sareis. Então, primeira coisa, confissão. E depois ele vai sarar. Confissão é o quê? Perdoar. Né? Tiago ele fala claramente isso para a igreja. Confessar uns aos outros e orai uns para os outros para que sareis. Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Né? Então isso mostra que é necessário o perdão para curar. Né? Glória a Deus. Então você vê que a primeira coisa que Jesus fez quando viu aquele paralítico, ele perdoou. Até os escribas fariseus se indignaram dizendo: que blasfemas, por acaso ele é Deus? Só Deus pode perdoar pecados. E você vê que eles falam: por que isso incomoda vocês? O que mais faz dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Quero que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Porque você vê que os escribas, os fariseus naquela época, eram ligados à lei de Moisés, à lei mosaica, né? E ainda criavam suas próprias leis. Não acreditavam no cristianismo, não acreditavam no Messias, né? Mas o que eles não sabiam que Jesus era quem? Era Deus. Que ele pode perdoar pecados. Porque quando ele falou que o Filho do Homem tem poder para que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ele ali já se declara como que? O Filho de Deus. Né? E você vê que depois, quando ele falou isso, ele fala:
E eu digo a esse homem, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Viu? Então você vê que o milagre só vem por meio do perdão. A bênção vem por meio do perdão. O sobrenatural vem por meio do perdão. As bênçãos só vêm por meio do perdão. Então, se você quer obter algo de Deus, libere o perdão. Quer ver promessas? Libere o perdão. Quer ver o sobrenatural? Libere o perdão. É, meu querido. Eu falo porque para mim também. Porque muitas das vezes as coisas não acontecem na minha vida porque eu preciso liberar o perdão. É fácil, não é? Perdoar aquele que nos feriu, que me machucou. Mas o Senhor nos ensina a perdoar. Porque caso contrário, nossas vidas ficarão o quê? As nossas vidas ficarão o quê? Presas. Se nós não abrir nosso coração e liberar o perdão para aqueles que nos machucou, que nos feriu. Né? Isso nos ensina a perdoar. Da mesma forma que o Senhor nos ensina a perdoar, Ele também nos perdoa. Para ver promessas, para ver bens, para ver o melhor que Ele tem preparado. Né? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 1. Aleluia. Capítulo 1, verso 16. 1 Timóteo, aqui, vamos lá. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que eu sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, ou sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Olha, viu? Misericórdia. E você vê que eu falei de o quê? De perdão. Porque para entrar na glória tem que ter o quê? O perdão. Pois se você não buscar o perdão ou arrependimento, esquece. Você não vai para a glória. É isso que Paulo estava ensinando a Timóteo. Aqui você vê que é o ministério de Timóteo está começando aqui. A qual Paulo dá uns conselhos, umas instruções a Timóteo, o jovem Timóteo, né? Para mostrar ao povo que Deus é o que? Misericordioso e nos concede o que? A oportunidade de nós buscar o perdão, o arrependimento. Por quê? Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, as coisas, nós estaríamos aqui? Não, porque como Jeremias diz em Lamentações 3:22, que a misericórdia dos seus são as causas de não serem consumidos. E a sua misericórdia não terá fim. E você vê que o Senhor nos ensina ao quê? A ouvir a Ele e buscar o perdão para nós receber o quê? A promessa da vida eterna. Né? Como Jesus vai falar mesmo lá em João 3:6 para Nicodemos. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha o quê? A vida eterna. E é isso que Paulo está falando. Estava mostrando a Timóteo para mostrar às pessoas que o Senhor está oferecendo o quê? Salvação. Está oferecendo uma oportunidade de mudança. Para viver uma vida nova. A ter um encontro com Deus. Lembra o que Deus fala pela vida do profeta Amós para falar com Israel? Prepare-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Sabe o que é isso? Mudança. Encontro. Ele está falando de oportunidade. Está falando de misericórdia, meu querido. Porque se... Aleluia! Abacá! Arabacandarabassuri canchorebassá. Eu tô sentindo a graça. Calacéia, calabaio. Então você vê que Deus está concedendo o quê? Uma oportunidade de nós o quê? De mostrar às pessoas que Deus o quê? Buscar mostrar às pessoas que Deus é misericordioso e está concedendo o quê? Uma oportunidade de buscar o perdão. Mesmo que o mundo pareça não ter jeito, parece não ter mais esperança, mas o livro de Jó diz o quê? Jó 14:7. Ainda há esperança para a árvore que se ainda for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Oportunidade, meu querido. Deus está com sua oportunidade. E aqui Paulo estava mostrando a Timóteo para mostrar às pessoas que Deus
é misericordioso, está concedendo o quê? Uma oportunidade de buscar o perdão para se salvar. É isso que ele ensina. Vamos continuar aqui, né? 2 Timóteo 3,16. Vamos lá. Aleluia, né? Para terminar aqui, só um pouquinho, 2 Timóteo 3,16. É isso mesmo, ó. Toda a escritura, divinamente inspirada e proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Viu? Paulo tá falando para Timóteo isso, né? Por quê? Porque Paulo estava ensinando a Timóteo a também repreender. Porque quando Deus repreende, é por quê? Porque ele nos ama. A Bíblia diz, Hebreus 12,6, ele repreende o que ama e açoita o que recebe por filho, não é? Isso mostra que isso também relata ao perdão, a qual o apóstolo João fala para a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, versos 19 e 20. Eu repreendo e castigo quanto eu amo, se pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Oportunidade. Quando João ele fala, eis que estou à porta e bato, o Senhor está falando o quê? Para nós abrir o nosso coração para ele entrar, para fazer morada, para fazer mudança, para fazer algo na nossa vida e receber ele como o único e verdadeiro Salvador. Isso aqui Paulo estava falando isso a Timóteo, de também instruir, de repreender e ensinar no caminho no caminho de justiça, ensinar no caminho do Pai, ensinar a fazer o que é o Senhor, porque a repreensão é para nos conduzir no caminho certo, a repreensão é para nos conduzir a andar no querer do Pai, a repreensão é para nos mostrar que o Senhor se preocupa e que nós venha se consertar, para que nós venha endireitar o nosso caminho. Como João Batista fala no deserto, em Mateus 3,3. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Conserto, aliança. Ali, João estava falando o quê? Seu arrependimento, mas também estava repreendendo ali. Para que as pessoas venham se arrepender e viver o novo de Deus. É isso. Né? A mesma coisa que Paulo fala a Timóteo. Né? Para que venha entender que a palavra é o quê?